Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, a história de hoje, gente, a nossa Alice de hoje, ela tava com tanta vontade que eu lesse a história dela, que ela foi lá no Instagram de Beto, chamou Beto, entrou em contato com ele e falou: Beto, por favor, eu quero mandar a história para sua irmã, pede para ela ler, preciso muito ouvir essa história por ela. Aí Beto me passou a história e falou: Dani, por favor, lê a história dela logo, que ela tá com muita vontade que a história seja lida. Aí eu falei: então tá, vamos lá ler logo a história dela. Beto até leu a história dela, Beto até já me deu alguns, né, falou algumas coisas que ele também pensa, mas vou deixar para falar no final com vocês. Então vamos lá, nossa história de hoje. Não esquece, gente, deixar o joinha, seu comentário, né, que é importante para o canal. Já falo isso todos os dias, né? Assim o YouTube entende que vocês gostam do vídeo e vão recomendar os próximos vídeos a vocês. E também, né, a recomendar pessoas que às vezes nem conhecem o canal, mas que conhecem e falam assim: não, também quero mandar minha história lá. Esse canal aqui vive da história de vocês, não se esqueçam disso. Então bora lá pro nosso vídeo de hoje. Dani, meu nome é Alice, conheci seu canal ano passado por indicação do YouTube. Tá vendo como é importante, gente? Desde então, tudo que eu faço em casa é ouvir e maratonar as histórias. Meu relato vai ser um pouco extenso. Se você quiser resumir, fica à vontade. Eu não, eu gosto de ler tudo, porque as minhas gostam de história grande aqui. Desde já eu quero agradecer o carinho e a atenção do seu irmão Betão por ter retornado minha mensagem e me dado atenção. Bom, eu sou de uma família de 8 irmãos. Meus pais vieram de outro estado para São Paulo, com o objetivo de melhorar de vida, já que no outro estado tudo era mais difícil. Meus pais chegaram em São Paulo com 4 filhos e tiveram mais 4 aqui, sendo eu a 6ª filha do casal. Meu pai era um analfabeto, sendo assim, ele só conseguiu emprego em frigoríficos que na época contratavam muitas pessoas que estavam nessas condições de vida. Éramos muito pobres e meu pai trabalhava muito para sustentar a família. Porém, ele tinha um vício: bebida e cigarro. Assim que meus 2 irmãos mais velhos ficaram maiores de idade, eles foram trabalhar para ajudar a pagar as despesas: aluguel, água, luz, alimentos. Não sobrava dinheiro para nada, nem para comprar vestimentas. O pouco que a gente tinha era de doação. Passávamos muitas dificuldades na infância. Tinha dias que não tínhamos nada para comer. Minha mãe, ela não trabalhava, pois ela tinha muitos filhos pequenos para cuidar. Então éramos uma escadinha, era um filho atrás do outro. De acordo com a vida miserável que minha mãe vivia, submissa e não trabalhava, ela só cuidava da casa e dos filhos. Então ela acabou desenvolvendo esquizofrenia na idade adulta. No entanto, antigamente eles tratavam esquizofrenia como uma doença mental, que não tinha tratamento adequado. Essa doença, minha mãe ouvia vozes, ela não reconhecia as pessoas, tinha crises seríssimas de nervoso, chegando ao ponto, Dani, de ficar internada num manicômio. Isso mesmo, ela ficava internada em um hospital para loucos. Minha mãe passava a maior parte do tempo nesse hospital. Tenho poucas lembranças da minha mãe em casa. Me recordo que ela era muito preocupada com os filhos e mesmo doente ela não deixava a gente faltar à escola, sempre andávamos limpinhos e mesmo diante da pobreza ela sempre foi caprichosa com a casa. Minha mãe teve uma infância horrível, pois segundo ela nos relata, o pai dela, meu avô, ele estuprou as próprias filhas. Não posso dar mais detalhes, minha mãe desenvolveu tanta raiva do meu avô pelas atrocidades que ele fazia com a família, que ela não gostava nem de falar. Por outro lado, meu pai também era de uma família humilde. Ele conheceu a minha mãe ainda jovem, logo se casaram. Ele aprontou muito com a minha mãe, quando moravam em outro estado. Mas não vou me aprofundar, para tentar resumir ao máximo. Já em São Paulo, meu pai conseguiu um emprego no frigorífico e alugou uma casa bem simples. Foi levando a vida com a chegada de mais 4 filhos, conforme falei no início, totalizando em 8 irmãos na década de 80. As coisas então nessa época eram mais difíceis, a família era grande, o salário do meu pai e dos meus 2 irmãos mais velhos
não era o suficiente para sustentar a casa. Meus irmãos pararam os estudos para trabalhar e ajudar meu pai com as despesas. Não tínhamos dinheiro para comprar o básico, tanto que meus irmãos mais velhos perderam os dentes porque não tínhamos creme dental para fazer higiene bucal. Me lembro que a gente já chegou a escovar os dentes com sabão de pedra. São muitos traumas, sabe, que eu tive dessa infância, pois a pobreza, para quem nunca passou, talvez não seja tão ruim, né? Ela diz assim, se você nunca passou, você vai ler, mas talvez você não vai sentir o que ela passou. Mas para ela que esteve ali foi muito ruim. Daí, algum tempo depois, meu pai conseguiu se estabilizar já numa empresa melhor. Mas o dinheiro dele era para bebida e para mandar para a família dele que ficou em outro estado. Ele priorizava os pais e irmãos que tinham ficado lá. Sempre que recebia o pagamento, já enviava para os familiares e não priorizava os filhos. Nós poderíamos passar fome, mas os pais, irmãos e sobrinhos não. Se eu for detalhar minha infância pobre aqui, eu teria que escrever um livro. É inacreditável, né, gente? Porque, ok, você ajudar as pessoas da família desde que você tenha pra isso, né? Aí o cara tem um monte de filho, igual ela disse, um atrás do outro, escadinha, a mulher no manicômio e ele mandando dinheiro, vai entender. Bom, desde o meu nascimento, em 1981, eu me recordo de ter morado de aluguel em 4 casas diferentes, pelo menos. As casas sempre eram pequenas e tínhamos que dormir todos no mesmo quarto. Nas idas e vindas do hospital, minha mãe sempre engravidava, pois eu não sei o que meu pai tinha na cabeça de ter relação com alguém que não estava bem da cabeça. Como a casa era pequena, na idade de 6 ou 7 anos, eu dormia na mesma cama que meus pais, tendo em vista que dormíamos todos juntos. Eu dormia no canto da cama e sempre que eles tinham relação eu acordava com o movimento dos dois. Minha mãe pedia para meu pai não mexer com ela, pois eu poderia acordar. E com muita insistência do meu pai, ela acabava cedendo. Eu sempre fingia que estava dormindo, mas na verdade eu estava ali vendo tudo. Onde meu pai chegava aos finalmente... depois que o pai dela, gozava, deixava em paz. Depois de presenciar esse ato, eu demorava a dormir, ficava me martirizando por dentro e me questionava por que eu tinha que passar por aquilo. Daí só de lembrar dessa cena eu fico revoltada. Eu penso o seguinte, poderia ter prevenido, evitando ter aquele monte de filhos e no mínimo, já que queria ter privacidade, que alugasse uma casa então com 2 quartos e não submeter a todos os filhos passar por aquilo. Eu e minhas irmãs e irmãos nunca falamos nada entre nós sobre o que acontecia naquela casa de madrugada, porque naquela época falar de sexo era tabu. Só fomos falar sobre esse assunto depois de adultos, no qual pudemos verificar que todos nós temos traumas por causa desses episódios. Dani, eu não queria que meu pai tivesse relação com minha mãe. A minha vontade era gritar e pedir para que ele deixasse ela em paz e eu sofria muito. Eu fui crescendo, estando na mesma cama e vivenciando esses atos no qual a maioria das vezes minha mãe era forçada a fazer seu papel de mulher. Quando a situação melhorou, meu pai alugou uma casa maior e pudemos dividir os espaços. Dormindo 4 irmãos na sala, 4 irmãos com os meus pais no quarto. Não sendo mais eu que dividia a cama com eles, e sim minhas irmãs mais novas, que também presenciaram as mesmas cenas. Então, eram 8 filhos, cara. Meu Deus. Era muito filho, né? O tempo foi passando e eu fui ficando adolescente. Fui trabalhar para conseguir comprar as minhas coisas, roupas para mim, para minhas irmãs mais novas e também contribuir com as despesas de casa. Nessa fase já éramos quase todos adultos, só tinha as 3 menores, então as coisas foram melhorando. Na adolescência, aos 15 anos, eu tinha algumas amigas da escola. Era a fase da descoberta, dos desejos, da diversão, das festas. Todas as colegas da escola já tinham beijado, ficado com meninos, e eu ainda não. Eu gostava muito de conversar, de dar risada, me divertir. Eu não tinha despertado esse lado para namoro. Minhas amigas achavam estranho, afinal eu ia fazer 16 anos e nunca tinha beijado. Chegou então um dia que minhas amigas começaram a tirar sarro de mim, porque eu não tinha nenhuma paquera e nunca me viam nem falando sobre isso.
E para eu não ficar para trás, eu dizia que namorava um menino que era vizinho da minha irmã e que morava em outro bairro, que a gente só ficava junto quando eu ia lá. Dani tinha um corpo bonito, eu era desinibida, eu falava alto, eu brincava o tempo todo, eu era bem moleca. Eu não tinha interesse por ninguém. Certo dia eu resolvi que eu iria beijar também, pois eu queria saber como era beijar e ser beijada. Tinha muitos meninos querendo ficar comigo. Sendo assim, treinei o beijo chupando uma laranja. E marquei com um rapaz que já estava há um certo tempo investindo em mim. No dia do encontro, ele me pegou de carro e fomos para uma praça bem longe do bairro que eu morava. Eu morria de medo do meu pai e meus irmãos me verem e fazerem um barraco. Sentamos na praça e começamos a conversar. E eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Me deu vontade de sair correndo de lá, mas eu fiquei firme, até que rolou o primeiro beijo. Acredito que por estar ali, por curiosidade, eu não senti nada demais e beijei o rapaz. Eu já sabia como era o tal do beijo e nunca mais então eu quis ficar com esse cara. Já com minhas amigas, eu fui para algumas festas, bailes, escondido do meu pai, pois ele bebia muito e quando ele chegava em casa, jantava, tomava banho e ia dormir. Eu avisava a minha mãe e saía com a autorização dela. Nesse ponto, minha mãe já estava sendo bem medicada e já passava um período maior em casa. Ela tinha poucas crises e internações. Nesse intervalo de tempo, fiquei com alguns meninos. Por eu ser uma moça bonita, ficavam comigo e achavam que teria algo mais. Afinal, pelo meu corpo, achavam que eu não era mais virgem. Gente, eu nunca entendi isso, que pelo corpo a pessoa vê que não é mais virgem. Sério? Eu ouvia isso na minha época, né? Gente quase da mesma época. Tinha isso, tipo, nossa, você viu o corpo dela? Ah, ela não é mais virgem. Eu fui uma menina, por exemplo, que eu desenvolvi muito rápido. Sempre fui alta, né? Eu desenvolvi muito cedo. E eu perdi a virgindade super tarde. Aí eu fico pensando, será que o povo achava também, olha, Dani também não é mais virgem, olha o corpo dela. Sei lá, né? Dani, chegou um tempo que eu percebi que eu ficava com os meninos por achar eles bonitinhos, não rolava atração química. Eu nunca senti atração e desejo sexual por nenhum deles. Inclusive, teve um paquera que falou pra minha amiga que não ficaria mais comigo, pois eu não deixava ele me abraçar. E isso era verdade. Eu não gostava de abraço, pois pra mim poderia querer partir para algo a mais e eu não queria. Também não queria ser mal falada, onde as pessoas poderiam dizer que ficaram comigo, passaram a mão em mim. Eu não percebia, mas isso já era um gatilho do que eu vivenciei dormindo na mesma cama dos meus pais. Por isso eu não gostava que os meninos me tocassem. Também fui percebendo que não tinha o fogo que minhas amigas tinham. Todas já não eram mais virgens. E elas contavam, né, as experiências. Contavam as experiências que tinham com os namorados e não demonstravam nenhum interesse. E eu não demonstrava nenhum interesse em fazer o mesmo. Eu não queria perder minha virgindade. O tempo passou e com menos de 2 meses que completei 16 anos, conheci Everton. Era um moço calmo, tranquilo, cheiroso, era na dele. Não ficava querendo se mostrar como a maioria dos rapazes que eu conhecia. Fomos nos conhecendo, conversando, até que chegou o dia que ficamos. Tudo isso foi no intervalo de meses que eu tinha tido a experiência do meu primeiro beijo. Foi tudo muito rápido, começamos a namorar e logo estávamos noivando. Não dá nem para contar os detalhes, senão a história vai ficar muito longa. Everton me conquistou com um jeitinho de ser, provia tudo para mim, desde absorvente até roupa e sapato. Ele também era pobre, mas tinha um bom trabalho e passou a cuidar de mim. Fazia o papel do meu pai, que meu pai nunca fez, né? Que não tinha condições. Até tratamento dentário Everton pagou para mim. Até então eu era uma moça muito paquerada, muitos garotos queriam ficar comigo, afinal eu estava na flor da idade. Everton nunca tentou fazer nada, me respeitava. E eu achava isso bacana. Não estava comigo querendo sexo em troca, nosso namoro seguia. Daí eu trabalhava, então conseguia ajudar minha família. Até que a loja que eu trabalhava abriu uma filial em outro bairro. E por eu ter mais experiência, meu patrão na época me convidou para trabalhar nessa outra loja. Pois eu já sabia o esquema de tudo e ele pagaria a condução e as despesas. Aceitei, afinal eu precisava trabalhar e manter meu sustento. E é aí que minha história de amor começa. Nessa loja, no outro bairro, tudo era bem movimentado. Eu gostava do lugar, das pessoas, da minha colega de trabalho. Até que um dia conheci Romeu.
A loja do pai dele era do lado da nova loja que eu estava trabalhando. Ele sempre ia na loja e ficávamos um tempão conversando. O Romeu era tímido, ele tinha 15 para 16 anos e eu 16 para 17. Comecei a sentir algo por ele. Eu percebia que quando ele estava perto de mim, meu coração acelerava. Eu me sentia bem ao conversar com ele. Eu tinha uma sensação diferente. Até que certo dia eu estava sozinha na loja e ele chegou. Eu estava sentada num banquinho e ele chegou e apoiou os cotovelos no balcão. Começou a conversar, ele tinha um sorriso lindo, ele era alto, moreno, um pouco fofinho, não era gordo, era cheinho. Nesse dia eu não resisti quando ele se apoiou no balcão, levantei o corpo do banquinho e dei um beijo na boca dele. Sim, nos beijamos. As borboletas do meu estômago começaram a fazer festa, meu coração acelerou e eu tive a sensação maravilhosa que eu nunca tinha sentido por alguém, nunca mesmo. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas você não tinha namorado? Sim, aliás, eu tinha até uma aliança de noivado no dedo, aos 16 anos, que eu nem tinha namorado ainda e já tinha uma aliança. Detalhe, eu não tive nem festa de noivado. Everton simplesmente comprou uma aliança e num determinado dia fez uma surpresa na frente de todos os amigos e colocou no meu dedo. Não teve um pedido de noivado, não teve uma conversa com meus pais, teve apenas uma surpresa e eu acabei aceitando. Nós namorávamos nos finais de semana, né? Desde então, após o beijo com o Romeu, começamos a ficar de vez em quando juntos. Com ele tudo era diferente. Nós conversávamos, dávamos risada. Tinha algo entre nós que eu não tinha com Everton. E eu gostava de estar com ele. O mais intrigante de tudo é que eu tinha desejo sexual por ele. Detalhe, eu não tinha sentido isso por ninguém ainda. Nós tínhamos uma química boa, algo inexplicável. Porém, éramos inexperientes, virgens. Certo dia, as lojas estavam fechadas e resolvemos ir para a loja do pai dele. Ficamos para a gente ficar mais à vontade. Eu não esqueço esse dia. Estávamos lá no Rally Rola quando ele tirou minha blusa. Eu estava toda fogosa querendo fazer amor com ele. De repente, o pai dele abriu a porta da loja e pegou nós dois, pois o dono da loja vizinha viu que nós dois entramos e acabou com o nosso barato. Entrou em contato com o pai dele para contar o que estava acontecendo. Como era muito jovem, o pai dele foi lá intervir. Fiquei toda sem graça e depois desse fora, Romeu me levou para casa. Dando embora ele tivesse 15 anos, ele já tinha carro e moto. E uma maturidade para esse lado. Era super responsável. Eu me sentia muito segura com ele. Depois desse dia, tentamos perder a virgindade outras vezes, mas tudo em vão. Na última tentativa, o pai dele estava viajando, ele pegou o carro do pai e paramos numa rua deserta, escura. Tinha uma fábrica perto, mas escolhemos um lugar por achar mais seguro. Eu estava decidida a perder a virgindade naquele dia, mas quando estávamos no bem bom, parou um carro da polícia do lado, pediu para a gente descer. Eu simplesmente gelei, fiquei morrendo de medo, pois eu já imaginei os policiais ligando para os meus pais e pedindo para me buscar na delegacia. Detalhe, naquela época nem telefone eu tinha em casa, eu teria que ligar para o vizinho e dar o recado. Eu acredito que os policiais viram o meu desespero e deixaram a gente ir embora, dizendo que se nos pegássemos na rua, iam nos levar para a delegacia, pois além de estarmos querendo aprontar, Romeu era menor de idade e não tinha habilitação. Nesse dia ele me levou para casa dele, pois eu morava em outro bairro e não tinha mais ônibus. E para evitar que prendesse um carro, ele achou melhor pedir para um amigo me levar embora, pois o amigo tinha habilitação. Gente, que vergonha. Quando chegamos na casa dele, ele explicou para a mãe dele o que aconteceu e fomos a pé até a casa do amigo para me levar embora. Detalhe, a mãe dele não sabia que eu era comprometida, né? Tirei a aliança e guardei na carteira. Na verdade, eu morria de vergonha de estar traindo meu noivo. Bem, como se a mãe dele soubesse, né? Bom, mas não conseguimos chegar nos finalmente, mas estávamos curtindo muito um ao outro. Eu tinha vergonha de Romeu, pois ele tinha uma condição financeira muito boa. Podia-se considerar que ele era bem de vida. Embora minhas condições estivessem melhorando, nosso padrão de vida era muito diferente do dele. Dani, fiquei envolvida com Romeu. Eu senti amor por ele, gostava de estar com ele. Não conversamos sobre sentimentos. Na verdade, eu nem me lembro, mas eu tenho plena certeza que não conversávamos sobre ficarmos juntos de vez.
Afinal, eu era jovem, ele também, né? E eu, querendo ou não, estava em outro relacionamento. Everton também era um pouco desligado, morávamos em bairros diferentes, o namorado dela, né? E só ficávamos nos finais de semana. Ele ia pra minha casa à noite, ele ficava um tempo lá e depois ia embora. Eu nunca senti atração sexual por ele. Não tínhamos a pegada, mas ele era um rapaz tão bom, tão paz, que fui levando um relacionamento. Certo dia, após sair da loja, Romeu foi me levar de carro até o ponto de ônibus. No caminho me contou que conheceu uma pessoa que estava namorando. Afinal, ele era descomprometido. A comprometida da história era eu. Ele disse assim: Alice, eu conheci uma pessoa, estou namorando com ela e não vou traí-la. Ele sempre me disse que quando estávamos quase chegando no lugar que ele iria me deixar... Ele me disse isso quando eles estavam quase chegando no ponto de ônibus. Dani, eu não respondi nada. Somente desci do carro, saí andando, sem acreditar no que ele estava falando. Naquele momento eu fui muito egocêntrica, sabe? Fui uma idiota. E dali em diante, com a minha imaturidade, decidi que eu não falaria mais com ele. Foi um turbilhão de pensamentos. Ele até tentou falar comigo depois, mas a minha razão e infantilidade não deixaram que eu conversasse com ele. Coincidiu que nessa época a loja que eu trabalhava passou por problemas financeiros e fui dispensada. Então perdi assim um contato diário com o Romeu. Decidida que eu não falaria mais com ele. Como a situação financeira da minha família já estava melhorando, mudamos para outro bairro, na casa própria que estava sendo construída. Dani, eu nunca tinha ido conhecer a casa que estava sendo construída, nem sabia onde era. De repente, sem ao menos esperar, meus irmãos mais velhos disseram que teríamos que mudar, pois o dinheiro do aluguel ajudaria a terminar a casa. Fiquei arrasada. Eu já estava fazendo um curso técnico que ajudou muito na profissão que eu tenho hoje. Fiquei muito triste porque minhas amizades estavam todas ali naquele bairro. Até hoje eu não aceito que mudei para outro bairro, pois foi para um lugar novo, eu não tinha amizades. Todos estavam tristes com a mudança, mas era necessário. Nesse novo bairro eu consegui um trabalho próximo de casa, permaneci no meu curso. Quando era 7h30 da noite eu já estava dormindo, afinal não tinha nada para fazer ali. Continuei noiva de Everton e com a mesma rotina de encontrar com ele nos finais de semana. Nessa época não tinha um WhatsApp nem mensagem, pouco a gente se falava. Era um relacionamento tranquilo, sem brigas. Bom, com 22 anos meu irmão mais velho se meteu com algumas amizades que não prestavam e passou a usar drogas e álcool. 4 dos meus irmãos já tinham se casado, já tinham suas casas. Tinha ficado eu, meu irmão mais velho e 2 irmãs mais novas. A situação da nossa casa ficou insustentável, pois meu irmão era outra pessoa. Passamos a discutir coisas que nunca fizemos na vida. Teve um dia que ele estava tão drogado que durante a discussão ele disse que eu não tinha o direito de morar lá. Afinal, ele, juntamente com meus outros irmãos que tinham construído a casa. E disse que eu poderia ir embora. O que ela fez? Ela foi e contou pro Everton: olha, meu irmão tá me botando pra fora de casa. Aí o Everton falou assim: não, então você vai morar comigo. Em questão de um mês, aí eles decidiram se casar, tá? Marcamos o casamento somente no civil e fui morar com Everton e a sogra. Nesse período, ainda com 22 anos, comecei a fazer faculdade e exercer a profissão que tenho até hoje. Esqueci de falar, quando me casei chorei muito, pois na verdade eu não queria casar. Eu ainda queria cuidar das minhas irmãs mais novas, ficar mais com a minha mãe, que nesse período teve somente uma crise para internação. Eu estava me casando porque eu não queria dar o braço a torcer para o meu irmão. Eu chorei muito após o casamento. Acho que na verdade eu tive até uma depressão. Esqueci de relatar o momento que eu perdi a virginidade. Foi aos 18. Aí ela volta um pouco a história agora. Foi aos 18 anos. Resolvi que já era hora de ter essa experiência. Afinal, já estava no 2º ano de namoro e foi bom, mas o sexo nunca foi prioridade para mim. Durante o casamento a vida era outra. O contato que eu tinha só nos finais de semana passou a ser diário. E aí que começou os problemas. Lembra que a gente fala, gente, enquanto a gente não conhece, enquanto a gente está só ali ó, na internet, ou enquanto a gente quase não vê a pessoa, é ótimo, né? Porque
Mas e o dia a dia? É aí que o bicho pega. Então, eu não tinha vontade de ter relação com meu esposo. Nos nossos momentos íntimos, eu lembrava daquelas cenas que eu vivenciava dormindo na cama dos meus pais. Aqueles momentos não saíam da minha cabeça. Resumindo, eu descobri que eu não gostava de sexo. Everton sempre demonstrou gostar muito de mim, porque não tem cabimento um homem ficar com uma mulher frígida, afinal, sexo faz parte do casamento. Porém, com sua paciência e tranquilidade, ele conversava comigo. Eu não contava para ele sobre o que eu sentia nesse momento. Eu não gostava de falar sobre esse assunto. Fomos levando o casamento e fui fazendo meu papel de esposa. Não sei explicar. Não tínhamos química. Até que engravidei do nosso primeiro filho. O primeiro filho dela, o Anthony. Quando o Anthony fez 3 anos de idade, ela resolve sentar com Everton e conversar. E ela pediu a separação. Ela disse, afinal, eu não queria continuar com aquela relação. Pensa num homem bom, que faz tudo para uma mulher. Pensa, um homem que só pensa na família. Assim é Everton. Mas tinha aquela questão, ela estava internalizada em mim. Quando pedi a separação, Everton chorou muito, implorou para que eu não fizesse aquilo, que ele tinha paciência, que me amava, que continuaria comigo, mesmo eu tendo essa questão do sexo, né? Porém, chegou um período que Everton não aguentava mais, passou a reclamar desse meu problema para minha família. Virou meio que uma chacota, eu entre meus irmãos. Eles ficavam tirando sarro, disseram que eu não comparecia, né, na cama. E nessa época eu decidi procurar um psicólogo e fazer um tratamento. Fui melhorando, mas não fiquei 100%. Nesse meio tempo, Dani, eu sempre lembrei de Romeu. Eu tinha muita curiosidade de saber como ele estava. Até que certo dia, Everton estava trabalhando, meu filho estava assistindo TV, e eu resolvi ligar para a casa da mãe de Romeu, pois eu tinha decorado o telefone da casa. Assim, quando a mãe dele atendeu o telefone, me identifiquei e pedi para falar com o Romeu. Nisso, fazia anos que a gente não se falava. Quando o Romeu atendeu o telefone, meu Deus, eu me tremia dos pés à cabeça. Conversamos rápido, mas deu para saber que o Romeu já estava casado e tinha um filho da mesma idade que o meu. Ele não podia falar muito, estava falando baixo e senti que talvez ele não tivesse gostado da minha ligação. Fiquei com medo de ligar outras vezes e nunca mais, então falei com ele. O tempo se passou, tive minha segunda filha. Eu já tinha feito 3 especializações muito importantes na minha área de trabalho. Cresci profissionalmente, estava tudo se encaminhando bem. Porém, aconteceu um fato horrível com a minha família. Eu não posso relatar aqui para não correr o risco de ser identificada, mas foi algo muito ruim. Quando minha segunda filha já estava com quase 6 anos de idade, desenvolvi depressão e ansiedade. Na verdade, eu tive depressão assim que Júlia nasceu devido a um trauma que passei, esse que eu não posso relatar. Quando tive esse outro trauma familiar, a depressão só piorou. Emagreci, fiquei debilitada, tive que me afastar num tempo do trabalho. Fui adquirindo doenças assintomáticas, até que com muito esforço me recuperei. E Everton sempre ali me apoiando. Dani, após a depressão ter melhorado, passei a sonhar diariamente com Romeu. No sonho eu chegava na loja do pai dele, esqueci de falar, os pais de Romeu mudaram de estado e não tinham mais a loja. No sonho eu chegar na loja, eu sempre visitava Romeu andando de costas e eu nunca conseguia ver o rosto dele. Eu acordava brava, pois o sonho era sempre o mesmo. Esse sonho começara a se identificar no ano de 2022. Eu já estava com 40 anos. Fazia 24 anos que eu não via Romeu. Aliás, eu sempre achei que ele tinha mudado de estado com os pais dele. Certo dia eu estava dirigindo e lembrei do sonho que eu tive. E estava acontecendo algo comigo, pois eu não conseguia parar de pensar nesse homem. Lembro que eu chorei e falei, por favor, meu Deus, deixa eu ver o rosto de Romeu a próxima vez que eu sonhar com ele, só uma vez. Eu tinha muita vontade de ver Romeu novamente, pois eu não sei como aconteceu, mas eu não lembrava do semblante dele. Eu não tinha a imagem dele na minha memória. Sendo assim, criei uma rede social e procurei Romeu. Apareceram alguns nomes, eu entrava no perfil, mas não era o meu. Desde o meu pedido para Deus, desde que ela fez o pedido para Deus, que ele permitisse que ela visse o rosto de Romeu, passou-se 2 meses. Lembro que eu saí mais cedo do trabalho, eu estava limpando minha casa, pois meus filhos estavam na escola, e peguei meu celular para ver a hora e me deparei com uma mensagem.
Boa tarde, Alice. Você trabalha com contabilidade? Eu não tinha o contato na minha agenda. Abri a foto do perfil e vi que era um homem. De início, vi que não conhecia a pessoa e deixei para responder em outro momento. Voltei a limpar a casa e fiquei matutando na minha cabeça. Achei aquele homem estranho procurar pelo meu trabalho. Resolvi abrir novamente a foto e ver se tinha alguma informação. Lembro que sentei no braço do sofá, abri a foto e quando eu olhei, estava escrito Romeu. Dani, nesse momento eu comecei até a passar mal. Fiquei trêmula, boca seca, fiquei inquieta, andando para lá e para cá. Eu não estava acreditando que aquele homem era Romeu. Ele estava muito diferente. A última vez que eu vi ele tinha 17 anos e ele já agora estava com 39. Para ter plena certeza, peguei o celular da minha tia emprestada, entrei no Facebook dela, porque eu não tinha rede social, e ao entrar no Facebook, comecei a olhar as fotos, pois eu ainda não reconhecia Romeu e pensava, será que é ele mesmo? Até que eu encontrei uma foto que ele estava sentado dentro do carro, e naquela foto eu pude constatar que era ele. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu fiquei cega, surda e muda. Eu não estava acreditando. Eu sonhava de noite com o Romeu e em menos de 2 meses do meu pedido, ele simplesmente apareceu com uma mensagem no meu telefone. Eu respondi a mensagem dele, disse que fazia serviço de contabilidade e passei os valores. Ele agradeceu e não falou mais nada. Isso era 11 de fevereiro de 2022. Passei o final de semana pisando nas nuvens. Eu estava feliz em ter reencontrado a pessoa que eu mais amei nessa vida. A essa altura eu já sabia do meu amor por ele. Quando chegou a segunda, contei para minha amiga o que tinha acontecido e ela entrou no Facebook dela e começamos a olhar novamente. Essa minha amiga sabia da existência de Romeu, pois um dia ela foi comigo no bairro onde ele morava. São muitos detalhes, sabe, Dani? Mas eu não tô nem contando tudo para não ficar extenso. Então, assim, ela já andou procurando o Romeu antes. Não foi uma... Ele apareceu, mas ela já estava chamando essa energia aí para ela, né? Bom, na segunda-feira eu tomei coragem e enviei uma mensagem para Romeu perguntando se ele ainda tinha interesse no trabalho e ele respondeu que estava analisando. Então eu disse, você é filho da Maraísa e do Wagner? Ele disse que sim. E daí em diante ele percebeu que eu já sabia que era ele e passamos a conversar. Então, o que me leva a crer que quando ele foi procurar o trabalho dela de contadora, ele não sabia que ela era ela. Foi tipo uma coincidência, entendeu? Da vida ali. Alice, vocês podem me julgar. Uma mulher casada, com filhos, conversando com um homem pelo WhatsApp? Sim, gente, eu estava. E eu estava tão feliz de ter reencontrado o Romeu. Parece que eu voltei a viver. Meu coração voltou a bater como se eu tivesse 16 anos novamente. Comecei a recordar tudo que a gente viveu. A chama do amor voltou. Fiquei curiosa como Romeu tinha descoberto meu telefone do nada. Conversando com ele, ele me disse que trabalhava na polícia e conseguiu encontrar meu telefone e endereço no sistema. Disse que sempre teve vontade de me mandar uma mensagem, mas tinha medo de enviar em horário impróprio e me prejudicar. Que o objetivo dele era que eu soubesse que ele nunca me esqueceu, que eu sempre fui e serei o grande amor da vida dele. Conversamos muito. Comentei que eu fui imatura em deixar de falar com ele quando ele me disse que estava namorando. Ele acrescentou que na época só falou isso para ver qual seria a minha reação, pois ele disse que queria que eu tomasse uma atitude, largasse meu noivo e ficasse com ele. Ele me garantiu que ele não falou que não iria trair a namorada e que ele estava apenas conhecendo uma pessoa e não namorando. Bom, ficamos nesse joguinho aí de culpar um ou outro, né? 20 e tantos anos depois. Após um mês conversando todos os dias, resolvi marcar um encontro com o Romeu. Afinal, eu não pensava em mais nada, somente nele. Marcamos um lugar público onde a gente poderia conversar sem receio. Eu estava tensa, eu iria ver meu amor depois de 24 anos. Cheguei no ponto de encontro... Desci do carro e fiquei ao lado de fora olhando o celular para ver se chegava alguma mensagem dele. Quando de repente chegou uma moto, era ele. Ele estava lindo, todo rústico, de óculos escuros, camisa apertadinha.
Ali estava meu príncipe encantado novamente. Eu tremia dos pés à cabeça. Fiquei com as pernas bambas. Ele desceu da moto, me cumprimentou e conversamos por alguns minutos. Eu não sei o que nós conversamos naquele dia, pois eu nem lembro, gente. Só ficava olhando para cada detalhe do corpo dele, que por sinal estava lindo. Ele já não era mais um menino, ele era um homem. Nos despedimos e fomos embora. Ali eu já estava anestesiada de amor. Botou tudo à tona. Eu estava radiante e feliz. Durante nossas conversas eu descobri que eu já tinha falado com ele no telefone sem saber que era ele, no qual ele se passou por outra pessoa. Descobri que o carro que estava parado na frente da minha casa me olhando um dia era ele. Descobri que ele foi no meu trabalho. Sim, gente, ele andou atrás de mim. São muitos detalhes. Após muita conversa, marcamos outro encontro, só que dessa vez num lugar deserto. Pude abraçá-lo pela primeira vez, e foi ali que eu senti meu corpo quase se desfazendo de tanto tremer. Até meus lábios tremiam. Ficamos olhando para o outro sem acreditar que estávamos ali. Nesse dia nos beijamos e foi magnífico. Eu não sabia o que era sentir a química. Eu nunca mais tinha tido aquela sensação na vida. No terceiro encontro fomos para os finalmente. Estávamos morrendo de vergonha, tanto eu quanto ele. Eu tinha um desejo por aquele homem que eu tinha vontade de estar com ele. Eu queria fazer amor com ele. Como assim, gente? Foi um momento especial. Não teve trauma, não teve monstros. Muito pelo contrário. Parecia que eu nunca tinha tido sexo na vida. Foi um prazer inexplicável. Tive vários orgasmos, tive experiências que nunca me aconteceu na vida. Eu não queria parar. Que homem, que química, que prazer. Esse dia será inesquecível, será eternizado na minha memória. Parece que todo prazer que eu não tive a vida inteira eu tive ali. Nesse ponto eu até conseguia comparecer e fazer o papel de esposa. Não era com frequência, mas estava caminhando. As terapias não me ajudaram, mas eu me esforçava. Com o Romeu nem teve esforço, foi amor, foi química e prazer. O Romeu todo lindo, corpo perfeito. Desde então eu só queria fazer amor com ele, eu queria sentir prazer, eu queria viver tudo aquilo que eu perdi. Só de Romeu encostar em mim eu já me sentia excitada. Não tem explicação. Como poderia estar acontecendo isso? Tínhamos alguns encontros, sempre um melhor que o outro. Devido à correria do dia a dia, sempre ficávamos 2 horinhas juntos e nessas 2 horas era prazer do início ao fim. Dani, resumindo, fazem 2 anos que reencontrei Romeu. Estou loucamente morrendo de amor por ele. Ele é o amor da minha vida. Eu penso nele 24 horas por dia. Detalhe, somos casados e temos filhos. Eu queria deixar tudo e viver esse amor, viver com o amor da minha vida. Eu o amo, mas temos família. Ele já deixou bem claro que quer ficar comigo. Mas eu tenho medo das mãos de Deus pesar sobre mim. Afinal, estarei destruindo 2 famílias, a minha e a dele. Gente, sinto lhe dizer, amiga, você já está destruindo 2 famílias. Então, assim, vocês já estão juntos, né? Faz uns 10 dias que conversei com o Everton, abri o jogo pra ele. Tive coragem de falar tudo que eu não falei a vida inteira. Assumi que sou assexual, que eu não sinto desejo sexual. Ele ouviu tudo calado e calado ficou. Alice, me ajuda a entender. Será que eu sou assexual? Lógico que não. Você não transou com homem lá 2 horas seguidas, fica doida quando vê ele. Se você fosse assexuada, você não ia sentir isso por ninguém, amiga. Ela falou que só aconteceu com o Romeu também, os desejos, tá? De fazer sexo. Ela falou assim, ela botou uma data aqui, que agora é em fevereiro. Ela teve uma conversa com o Romeu e decidiram que não vão mais ficar juntos. Não vão mais trair os seus respectivos cônjuges. Vamos esperar que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Que se for pra gente terminar juntos, isso vai acontecer naturalmente, sem a gente machucar ninguém. Pois acreditamos que uma história de amor não pode terminar assim. Finalizo minha história e peço que não apenas me julguem, mas ajudem a compreender, pois estou confusa. Eita, Alice, Alice, Alice. Bom, gente, vamos lá. Eu adoro que vocês falem assim, Dani, passa a mão na cabeça das mulheres que traem. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá.
Tá errada, né, amiga? Traiu, já está errada. Está no caminho errado os dois. Mas deixa eu voltar um pouco à história. Misericórdia, que infância, hein? Que adolescência, né? Temos que novamente falar a questão desse monte de filhos, gente, que o pessoal faz, né? Mesmo ela falando aqui a história dela, ela até fala por que o pai dela, né, não deixava a mãe em paz. Ou por que esse hospital também não ligou as trompas da mãe dela? 8 filhos, cara. Se você não tem uma condição para sustentar essas crianças, não tenham filho. Já falei para vocês, gente. É caro. Filho é algo muito importante. É algo para sua vida. Você não vai ter um filho e é igual a boneca que você compra, amanhã você não quer mais e joga fora, não. Filho é para a vida inteira. Então sejam mais responsáveis aí, tá? Eu não tô falando só, né, a questão da mãe dela aqui, que já até passou, a mãe dela, né? Mas eu digo assim, é muito bom para quem está ouvindo hoje, para que tenha essa consciência. Peraí, eu não tenho condições. Por que eu tô tendo esse monte de filho aqui, né? Bom, amiga, claro que deve ter tido traumas, teve traumas aí, né? Você vendo aí sua mãe transar com seu pai, casa pequena. Tivemos outras meninas que passaram por isso. Eu nunca passei por isso, mas realmente deve ser horrível, né? Pessoa, você tá ali dormindo, tá vendo seu pai transando com sua mãe, ouvindo. Realmente, eu já vi meninas aqui que elas ficaram... Teve meninas aqui que elas sempre deu um problema. Você ficou assexuada, você ficou sem vontade de fazer sexo. Tivemos meninas aqui que elas já ficaram viciadas em sexo, achando que sexo resolvia todos os problemas dela. Então, claro que isso é um problema psicológico e tem que ser tratado. E que bom aí, né, que você também estava fazendo terapia. Eu não acho que você seja um problema assim, eu sou assexuada, eu não sinto nada, porque você sente aí também pelo Romeu. Mas eu acredito sim que tenha traumas aí na sua cabeça e isso aí é sim difícil de lidar, né, gente? Bom, você é o famoso amor da vida e amor pra vida aqui, né? Você tem um rapaz que vocês se apaixonam lá nos 15, 16 anos e é uma história que termina mal terminada, né? Pelo que você falou, foi o cara que mais você amou. E sempre tem esse cara que a gente mais amou, o cara que a gente mais gostou. E quando dá errado, então, essa história, puta que pariu. Aí que, se você vê esse cara anos depois, volta tudo. Volta o quê? Volta aquela menina de 16 anos, volta aquele cara de 16 anos. Só que vocês têm que lembrar que vocês não têm mais 16 anos, né? Então, assim, aquela Alice... lá atrás não volta. Aquele Romeu lá de trás não volta. Hoje vocês têm família, vocês têm filhos, né? E eu acho o seguinte, resolvam a situação de vocês primeiramente. Eu tenho medo da mão de Deus pesar em mim. Amiga, então já é para ficar com medo, porque vocês já estão traindo. Você já está traindo seu marido, ele já está traindo a esposa dele, sabe? Agora, será que é isso tudo mesmo? Será que Romeu... Porque assim, é muito fácil quando a gente se encontra com uma pessoa, fica 2 horas com ela. Dani, mas eu conheço ele lá. Sim, você conheceu ele quando ele tinha 16 anos, né? E você tinha 17. Então assim, muita coisa mudou. Você parece que tem um marido super legal, que sempre, né... fez todo o esforço para estar com você, te tratar. Não acho que isso também é motivo de segurar um casamento, porque eu acho que se você não gosta mais do seu marido, então separe. Deixe ele também ser livre para curtir a vida dele. Prosseguir a vida dele, né? Porque também vocês tiram aí a chance do cara também ser feliz, ou da mulher de Romeu ali também querer reconstruir a vida dela e seguir em frente. Gente, separação, olha só, não é bom hora nenhuma. Por mais às vezes que a gente odeie um ou outro, a separação é difícil. Porque vem várias coisas com uma separação. Vem a casa, vem filhos, vem como
como que eu vou cuidar do meu filho agora, como que eu vou fazer isso, quem vai morar na casa, que televisão fica com quem. Então assim, gente, separação não é uma coisa fácil, não é algo que vocês vão, vou deixar a vida levar. Vocês não vão deixar a vida levar. Daqui a um mês vai dar um tesão doido em vocês, vocês vão se encontrar de novo, sabe? Aí vocês vão transar de novo. Então, eu não tô nem falando a questão de você terminar um relacionamento pra já ficar com o Romeu, não. Eu tô falando da questão que é nítido que você também não gosta de Everton. Você tá ali por comodidade, você tá ali porque o cara te trata bem, mas não é algo que você queira estar e nunca foi, né? Então, igual eu tô te falando, eu acho que você tira a chance de você ser feliz e você tira a chance dele ser feliz. Então, acho que tá na hora de você pensar o que você quer fazer na sua vida, sabe? E o Romeu lá, a mesma coisa. Ele tá sendo um embuste. E você também. Porque ele tá traindo a mulher dele, que a gente também não conhece, não sabe a história dela, sabe? Imagina se é uma mulher que também fica em casa, se esforça, trabalha, aí tá ali, sabe, o cara com outro. Então, assim, eu sempre falo, gente, trair é errado. Trair nunca é legal. Nunca. O único tipo de traição que eu já vi aqui no canal, que presta, se é que a gente pode falar assim, é esse povo aí que resolve ter um casamento aberto. E assim mesmo os dois têm que ter muita certeza do que eles querem, né? Casais que já me escreveram aqui, que tem um casamento aberto, eu fico com um, ela fica com outro e a gente é feliz morando na mesma casa. Aí ok, é um combinado aí deles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a partir do momento que você é casada, né, seu marido tá ali, te respeita, trabalha, provê tudo dentro de casa, né, te trata aí com respeito, aí você sacaneia com o cara, porque isso é uma sacaneia, amiga, não tem como te defender aqui, não tem como, eu posso ter visto aí toda a sua história de passado, que não foi uma história fácil, mas muitas de nós aqui também não tiveram uma história fácil, só que isso é questão, acho que de caráter, sabe? Eu sei, gente, eu também já reencontrei amor do passado, há anos atrás, de eu ficar assim, ai meu Deus, podia ter ficado com esse homem, por que não aconteceu? E tal. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui já aconteceu isso, né? É a famosa história, o amor da vida e amor pra vida, né? Foi o amor da minha vida, mas não é o amor que vai ficar na minha vida, entendeu? Então, assim, sejam sinceros com vocês mesmos. Você falou aí que você e Romeu decidiram não se ver mais. O que eu não acredito, porque na hora que bater a vontade, vocês vão achar uma desculpa para se ver, porque é assim, sabe? A gente vai só se encontrar para bater um papo, para conversar, tomar uma cerveja, e vocês sabem o que vai rolar. Então eu acho que na vida da gente, a gente tem que ser, eu sempre falo, né, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. O Everton é um cara legal, é um cara, né, é um cara super legal, pelo que eu tô vendo aqui. Só que você não ama esse homem e está na cara que você não ama ele, sabe? E é muito complicado a gente ficar com uma pessoa, viver com uma pessoa, dormir com uma pessoa que a gente não ama mais. No seu caso, acredito que você nunca amou. Você ficou com ele por comodidade, por conveniência, né? Caiu ali no seu colo, então eu vou pra casa dele, vou morar com ele, com a minha sogra. Aí o cara é gente boa, você foi ficando, mas nunca teve um amor ali de mulher por ele, sabe? E eu nem tô falando também que você, talvez o Romeu seja o homem da sua vida não, tá? Você teve esse reencontro aí, imagina, você não sente nada ao transar com seu marido, aí você transa lá com seu amante, tem 10 orgasmos, né, acha que é o homem da sua vida, então assim, você
ficou louca, né? Mas é o que eu falo, gente. Eu acho que é falta de caráter, tá? Das duas partes. Eu acho que você tem que resolver a sua vida, mesmo que você não fique com o Romeu, resolva a sua vida, mulher. O que você quer pra sua vida? E eu não tô aqui falando pra te deixar triste, nada não. Porque eu acho, gente, que a vida da gente é muito curta. A vida da gente é uma só. Pra você desperdiçar. Sabe? Para você desperdiçar e deixar de viver talvez coisas que você queira viver. Então, se o Everton é seu marido, mas, ai Dani, não tenho certeza se eu quero ficar com ele. Você já falou que 1000 vezes, né? Então, cara, converse com ele, tome uma atitude, seja mulher. Você trabalha, você tem sua profissão, ele tem a dele, né? E, sabe, gente, não é pecado você se separar. Não é pecado você deixar livre algo que talvez você esteja ali prendendo por um egoísmo. Eu não largo o Everton porque, é meu marido, né? Ele é tão bonzinho, ele, né, paga as contas em casa, me trata bem. Mas você tá fazendo o Everton feliz? Ele tá feliz nesse casamento também? Você já se questionou isso, né? Do mesmo jeito que você tá infeliz, eu tenho certeza que ele também feliz não tá, sabe? Então, assim, pra que também prender um cara que de repente pode aí continuar com a vida dele, pode achar uma pessoa legal, pode achar uma pessoa que realmente goste dele, que realmente, né, queira viver uma vida aí com ele, né? E sabe, Alice, quando a gente mente pra gente é pior, porque a gente se sente culpada. Eu tenho certeza que você se sente culpada, talvez de tirar a chance dele também ter uma vida legal, de conhecer uma pessoa legal. E eu não digo nem só de conhecer uma pessoa legal, de repente, o que esse homem também não passa dentro dele? Minha mulher não tem atração por mim, minha mulher não tem desejo sexual por mim. Imagina depois esse cara descobrir, nossa, minha mulher me traiu com um cara, ela transava aí 3 vezes por dia com o cara, mas por mim, por não sei quantos anos de casada, ela nunca teve atração por mim. Então, acho que tá na hora de você resolver sua vida, mulher. Tá bom? Bom, e Romeu nem se fala, né? Resolver a vida dele lá, porque a gente não sabe a história lá dele, mas eu acho que ele deveria sim resolver a vida dele lá. Vou deixar na mão de Deus. Cara, Deus não vai resolver essa situação pra você. A gente tem que resolver o nosso BO aqui na Terra. Para de deixar tudo pra mão de Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.